Muito bem. A gente vai tratar agora, na aula de hoje. Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de começar a aula. Eu vou passar a atividade para vocês que vai valer 3 pontos, tá? E eu vou passar no aplicativo da Facam e vou dar um prazo até o dia da nossa próxima aula. Tá? Eu vou colocar, acredito que amanhã ou depois de amanhã vai ser tempo mais do que suficiente até o dia da aula de quarta-feira da semana que vem. São 3 questões para vocês responderem, vai dar tempo mais do que suficiente para vocês fazerem, tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai tratar agora sobre, deixa eu abrir aqui o Whiteboard aqui. Aqui eu vou excluir, ótimo, e abrir um quadro branco. Muito bem. A gente vai tratar agora sobre a aplicação das normas processuais civis. E eu vou usar um pouquinho desse quadro. Eu vou tentar fazer um esforço sobre-humano, porque essa é a primeira vez, aliás, é a segunda vez, né? Mas que eu dou essa parte aqui. O ideal é que a gente tivesse um quadro branco, né? Para a gente ter uma ideia, uma noção. E a gente vai tentar por aqui explicar para vocês a aplicação da lei processual. Então, para isso, eu vou abrir o Whiteboard aqui e vou fazer uma régua. Essa régua aqui, eu vou colocar aquela reta para a gente designar a linha do tempo. Quase toda ela aqui. Tira a régua. Vamos imaginar que isso aqui seja a linha do tempo. Beleza? Onde a gente vem de menos infinito para mais infinito. Então, a gente vem aqui nesse ponto. Vocês estão vendo aí, não estão? Está todo mundo vendo aí a reta? Beleza. Se estiver travando, vocês me digam, tá? Porque a internet está realmente ruim. Então, prestem bem atenção. Eu vou colocar aqui isso aqui como sendo aquela seta, né? Nós vemos onde o início dela venha de menos infinito até mais infinito. Isso aqui representa uma linha do tempo, tá? E aqui eu vou logo colocar para vocês, vou dividir isso aqui bem aqui no meio, mais ou menos no meio. E aqui eu vou colocar, deixa eu só checar aqui, eu acho que é 18 de março. A data é essa daqui, ó. 18. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que essa data, por que essa data eu escolhi. 18 de março. Tá horrível. Deixa eu ver se eu tento fazer aqui colocando aqui deixa eu ver aqui. Adicionar anotação. É que a anotação fica muito grande. Espera aí. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar isso aqui. Lixeira. Então, vamos embora ver se eu não sei qual é. Eu acho que é anotação. Adicionar texto. Aí eu vou colocar aqui o dia 18 de março de 2020. Esse 18 de março de 2020 era para estar. Não. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para cá. Beleza. Estou começando a não apanhar muito. Primeiro eu vou dizer de 2020, não, tá errado.
É 18 de março que eu tenho que editar. 18 de março de 2016. Não é 18 de março de 2020. Eu vou explicar por que que eu escolhi essa data, tá? Veja bem, eu vou abrir aquele borrãozinho nosso de cada dia. Deixa eu abrir aqui, preparando tudo, para vocês entenderem. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Onde está você? Está bem aqui. Muito bem, isso aqui eu vou tirar daqui. Aula de ontem. Muito bem. Preste bem atenção aqui numa coisa. Vou abrir também uma outra legislação para vocês entenderem aqui. Aulas de Wagner, legislação federal, Código de Processo Civil 4 de 2020. Deixa ele aqui minimizado, tá? Vocês já devem, acredito eu, vocês estão vendo aqui teoria geral do processo, mas eu preciso, talvez alguns não saibam, que nós tivemos um Código de Processo Civil que existiu desde 1972, o Código de Processo Civil, que hoje em dia está revogado. Esse Código de Processo Civil atendia, tá, como sendo a lei número 5.869, tá? Deixa eu ver só o ano dela aqui, de 73, de janeiro de 73. Então, na verdade, não foi de 72, foi de 73. Então, existiu desde 73 esse Código de Processo Civil, vou colocar bem aqui, lei número 5.869 de 1973, tá? SCPC, eu vou colocar aqui melhor. Toda hora chega alguém. Foi criado no ano de 1973. No ano de 1973, conforme já ficou claro pelo próprio nome da lei. Tá? Esse CPC foi criado em 73 e revogado no ano de 2016. Revogado no ano de 2016. Pela lei número 13.105/2015. Aí alguém poderia dizer como uma lei é revogada, como uma lei de 2015 revoga uma outra lei só em 2016. Quem poderia me dizer? Vocês têm condições de me responder isso. Data de vigência? Exatamente. Então, o que acontece? O novo Código de Processo Civil, que é essa lei aqui, revogou o CPC anterior, que é essa lei bem aqui. E o artigo 1045 do novo Código de Processo Civil, que a gente vai ver ele agora,
Ele disse o quê? Bem aqui para vocês, ó. Este código entra em vigor após decorrido um ano da data da sua publicação no Diário Oficial. Prestem bem atenção. Então, ele vai vigorar um ano depois da sua publicação. Esse novo CPC, tá? O novo, vou chamar NCPC, que é essa Lei 13.105 de 2015, foi publicado no Diário, vou colocar aqui, Diário Oficial da União, em 17 de março de 2015. A lei é de 2015, foi publicado em 17 de março de 2015. Assim, vão guardando as informações. O artigo 1045, ele diz, após decorrido um ano da sua publicação. Tá? Então, um ano, dia 17, um ano depois, é considerado dia 17. Tá? Aliás, eu vou explicar aqui uma coisa para vocês. Quando a legislação disser que uma coisa vai entrar em vigor um ano, ou após um ano, pouco importa se esse ano é bissexto ou não. Tá? Um ano vai ser o mesmo dia e mês do ano seguinte. Vou dizer por quê. Tem uma lei da década de 40, vou procurar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho ela fácil aqui. Lei 800 e alguma coisa, deixa eu ver se eu localizo. Não achei aqui. Só um minutinho. Estou procurando ela que eu vou colocar para vocês. Para a gente aprender a fazer contagem de vacácio legis. Lei que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Tá difícil de achar, eu não me lembro qual é a lei não sei se é a lei, deixa eu ver se é a lei 839, não me lembro. Uma lei complementar. Deixa eu ver aqui, leis da década de 40, que é muito antigo. Eu vou procurar um pouco mais de calma, mas vamos lá. Essa lei diz o seguinte, que o período de um ano vai ser o mesmo dia e mês do ano seguinte. A lei diz isso. Tá? Então, o que significa dizer? Não interessa se o ano seguinte vai ser ano bissexto, vai ter mais um dia, no ano dia 29 de fevereiro, ou se não vai ter. O período de um ano vai ser sempre o mesmo dia e mês do ano seguinte. A mesma coisa vale para mês. Então, presta bem atenção. Se amanhã a lei disser, a lei vai valer um mês após a publicação, foi publicado hoje, vai ser no dia 7/11 de 2020. Um mês é o mesmo, não interessa se o mês foi de 30, de 31, de 29, de 28 dias, se foi de fevereiro, mas vai ser o mesmo dia do mês seguinte. A mesma coisa é o ano, diga lá. Na nossa aula de introdução ao estudo de direito, o nosso professor Alexandre falou sobre que tem a diferença da lei entrar em vigor daqui a um ano e entrar em vigor daqui a 365 dias. Tem diferença, sim. Tem diferença sobre isso. Porque uma coisa, se eu disser que o prazo é em dias, tá? A contagem é diferente. Se eu disser que o prazo é em meses, e deixa eu ver se eu consigo localizar essa indagação do Marcelo aqui. Lei 839, eu acho que ela é de 1940. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que eu vou procurar aqui a lei aqui e vou localizar ela.
Deixa eu ver se é essa bem aqui. Eu vou explicar isso para vocês a miúde. Eu só preciso localizar a lei que trata, é uma lei da década de 40. Período. Vou ensinar vocês a fazer contagem. Vocês vão logo aprender logo a fazer essa contagem. É a lei 810 mesmo. Ah, achei. Aqui, deixa eu procurar ela aqui. É lei 810 de 1949. Vou procurar ela aqui. Está aqui a lei 810. Vou colocar ela aqui na tela para vocês. Essa lei está vigente, tá? Olha o que diz essa lei. Essa lei só tem 4 artigos. E eu vou explicar essa máxima que Alexander passou para vocês. Considera-se ano, olha a lei aqui, ó, lei 810, eu sabia que era da década de 40, mas não me lembrava. Eu achei que fosse 839, mas é lei 810 de 1949. Prestem atenção no que esta lei diz. Ela diz, considera-se ano o período de 12 meses, contado do dia do início e mês correspondente do ano seguinte. Tá? Considera-se, opa, travou para vocês? Deu um tilt Não, aqui no meu computador. só o seu vídeo que parou, mas o áudio está normal. Agora travou. Agora travou. Ele até saiu da sala. Nossa, que triste. Cadê a Poxa, novela? cadê? Já só foram no amor que nunca mais me chamou. Twister. Oi, oi, oi. Deu uma travada aí, né? Oi, estão me ouvindo? Voltou. Sim, sim. Então, deixa eu voltar aqui a apresentação aqui. Horrível, a internet está horrível. Estão vendo a tela? Sim, sim. Sim. Ótimo. Então, a lei, como eu estava falando, a lei 810 de 1949. Vamos aqui analisar os 3 artigos que ela trata. É uma lei curta, de só 4 artigos. Ela diz, considera-se ano, o mais importante deles é o primeiro, considera-se ano um período de 12 meses, contados do dia do início ao dia e mês correspondente do ano seguinte. Eu vou fazer uma releitura do que o artigo 1º quer dizer, que está aqui destacado para vocês. Ele está querendo dizer o seguinte, que o período de um ano, para fins de lei, não vai coincidir com aquele ano geográfico da geografia. Um ano é um período de 365 dias e 6 horas, que faz com que ao final de 4 anos nós ganhemos mais um dia, que é o dia 29. Aliás, esse ano nós tivemos, todo ano de Olimpíada, embora não tenha tido Olimpíada esse ano, é ano bissexto. Então, na geografia, você estuda o ano como sendo isso. Para o direito, o ano é um pouco diferente. Para o direito, daqui a um ano é o mesmo dia e mês do ano seguinte. É isso que o artigo 1º quer dizer. Tá? É o mesmo dia e mês do ano seguinte. Um ano é isso, para o direito. Segundo esta lei 810 de 1949. Então, toda vez que eu falar um ano para o direito, é o mesmo dia e mês do ano seguinte.
Toda vez que eu falar em mês, e aí depois, daqui a pouco, eu retomo a indagação do Marcelo. Toda vez que eu falar em mês, eu estou falando do mesmo dia do mês imediatamente posterior. Tá? Então, vamos embora lá. E o artigo 3º diz, quando o ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente do ano seguinte, este findará no primeiro subsequente. O que o artigo 3º quer dizer? Ele diz o seguinte, se o prazo se iniciou no ano bissexto, que tinha 29 de fevereiro, no outro ano não vai ter 29. Então, vai ser o dia posterior. Vai ser dia 1º de março. Agora, vamos embora aqui para o aspecto prático dessa lei aqui, para vocês entenderem. Eu vou abrir aqui a tela. Então, vamos embora ver a seguinte situação. Eu vou fazer aqui um rápido adendo. Preste bem atenção. Foi publicado uma lei. Vamos embora falar do CPC. O CPC foi publicado no dia 17 de março de 2015. Não foi? Segundo aquela lei 810, o que é um ano depois? É o mesmo dia e mês do ano seguinte. Não me interessa se o ano é bissexto. Então, vai ser quando? 17 de março de 2016. Só que o artigo 1045, ele diz o seguinte, vai vigorar após decorrido um ano. Ele diz que não é um ano depois da publicação. Ele diz que depois de decorrido um ano. Ora, se por aquela lei que eu acabei de colocar para vocês aqui, a Lei 810 de 1949, o período de um ano é o mesmo dia e mês do ano seguinte, 17 de março foi publicado, será 17 de março do ano de 2016. Só que 17 de março de 2016. Só que o código, ele diz o seguinte, não é um ano depois. O código diz após decorrido um ano. Então, após decorrido um ano, não vai ser 17 de março. Então, se foi publicado em 17 de março o novo Código de Processo Civil, após, aí eu vou colocar aqui até entre aspas, que é o que diz o artigo 1045, após decorridos um ano de sua publicação, tá? Que é o que diz o artigo 1045, vou colocar aqui, artigo 1045 do CPC, do novo CPC. Isso vai se dar, então, após decorridos. Então, ele foi publicado em 17, após decorrido o ano de publicação, vai ser 18 de março de 2016. Entenderam aqui? Wagner. Oi. Então, quer dizer que o novo código ele poderia ser entrado em vigor em qualquer data, a partir de um ano, 18, 19 e 20, porque não deu uma data certa para ele lançar. Disse que ele precisaria de, no mínimo, um ano para entrar. Ele não falou o mínimo. Ele falou... Mas não deu uma data específica. Não, mas aí você não pode interpretar de forma tão extensiva. Ele diz após decorrido um ano. Ele não está querendo dizer que é qualquer dia depois de um ano. Ele está querendo dizer que é o primeiro dia depois de ter decorrido um ano. É esse o sentido que ele está querendo dar. Eu estou entendendo o teu ponto de vista. Tu poderias interpretar o artigo 1045 sob o seguinte prisma. Se após decorrido um ano é qualquer dia depois de um ano. Não. Não é assim que a gente interpreta. A interpretação aqui é restritiva. Ou seja, é o primeiro dia depois de um ano. Ele passa a vigorar. Essa é a interpretação correta. Tá bom? Então, se após decorrido um ano, terminou um ano, o primeiro dia depois de um ano, vai iniciar a vigência. Portanto, o Código de Processo Civil, nessa acepção, ele passou a entrar em vigência no dia 18. No dia 18 de março de 2016, o novo Código de Processo Civil passou a entrar em vigência. Por isso é que eu estou colocando aqui o dia 18 de março de 2016. Certinho?
Agora eu vou mais além, antes de entrar nessa parte do Código de Processo Civil. Presta bem atenção. Se uma lei estabelecer eu vou colocar aqui, ó, vocês estudaram isso aqui, cláusula de vigência. Cláusula de vigência de 1 mês. Repara, a lei disse que ela vai valer 1 mês após a publicação. Ou 1 mês depois de publicada. Ela foi publicada hoje. Então, vamos embora aqui para a situação. Foi publicada hoje. 7, só para vocês entenderem, do 10 de 2020. A lei foi publicada hoje. E se ela disser assim, ela vai vigorar 1 mês. 1 mês a partir, repara, 1 mês a partir da publicação. Deu 7 do 10, ou após a publicação, melhor dizendo, após a publicação. Após a publicação. Publicado dia 7 do 10, quando é que vai dar 1 mês? Não interessa se foi mês de 30, de 31, de 27, de 28, de 25, que não tem, entendeu? 1 mês depois é 7 do 11. Então, não tem para onde correr. Por aquela lei, 1 mês depois é 7 do 11. Não é nem 2010, né? Nós estamos em 2020. Errei só por 10 anos. Entendeu? Muito bem. 7 do 11 é 1 mês. Aí a lei pode estabelecer que ela passe a viger a partir de 1 mês, após a publicação. Se a lei disser a partir de 1 mês, ela já começa a vigorar, a viger no dia 7 do 11 de 2020. Se for após decorrido 1 mês, vai ser no dia 8 do 11 de 2020. Por quê? Porque ele falou 1 mês. Agora eu vou responder a pergunta do Marcelo. Diferente será se uma lei disser, diferente será se uma lei disser que passa a vigorar 30 dias a partir da publicação. Pô, 30 dias não é 1 mês? Aqui não vai ser. Então, vamos embora lá. Esse mês 10 é mês de 31, não é? É mês de 31. Então, vamos embora lá. Foi publicado hoje. A partir da publicação. Vamos embora ver. Presta atenção. Aqui vai valer no dia 7 do 11. Porque a cláusula de vigência, a mesma lei, ela disse 1 mês. Então, é 1 mês, é 7 do 11. Se for após decorrido 1 mês, vai ser 8 do 11. Como foi o Código de Processo Civil, só que falou 1 ano. Aqui ele diz que vai ser 30 dias a partir da publicação. Olha só, vamos fazer essa contagem aqui. A publicação conta como um dia. Foi publicado hoje? 7. Tá? 8. Vamos embora contar 30 dias aqui. Bora lá. 7, 8, 9, 10. Deixa eu começar de novo aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dias. Vão me ajudando aí. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vamos ver quantos dias tem.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Faltam só 5 dias. Dia 1º, 2, 3, 4, 5. Olha como 30 dias não é a mesma coisa que um mês. A lei passa a viger o quê? No dia 5. Aqui, um mês, dia 7. Entendeu, Marcelo? Entendi. Então, uma coisa é a lei dizer, trazer no seu cômputo que ela vale daqui a um mês, porque um mês vai ser o mesmo dia. Pouco importando se tem 31. O diferencial aqui é que tinha dia 31. Aí acaba mudando tudo. Uma coisa era dizer que ela passa a valer 30 dias depois, a partir da publicação. Entendeu? Professor, e se por um acaso do destino for publicada uma lei no dia 30 ou 31 de janeiro, e ela for de após decorrido um mês, qual é o tipo de... Se é 31... Lembra que eu disse que se não tiver a data posterior, vai ser o dia posterior. Vem aqui, ó, vou colocar a lei de volta. Aqui, ó. Quando o ano ou o mês de vencimento não findará no primeiro dia subsequente. Então, foi 31 de outubro, é um mês, não tem 31 de novembro. Então, vai ser o quê? 1º de dezembro. Tá bem aqui, querida. Eu li o artigo 3º, tá bom, bebê? Lê aí para mim. Mesmo sendo... Lê aí. Quando um ano ou mês de vencimento não houver o dia correspondente ao do início do prazo, este findará por meio de... Por meio? É porque está muito pequeno, professor. No primeiro da subsequente, acho que é isso. No primeiro dia subsequente. O que está querendo dizer isso aqui, ó? Se nesse teu exemplo, 31 de outubro, não tem 31 de novembro. Então, vai ser o quê? 1º de dezembro. O prazo vai findar. No caso, se estiver ficando 2 dias, será no terceiro. No caso, o quê? Por exemplo, no caso de janeiro para fevereiro, se estiver faltando 2 dias, vai ser no terceiro. Não tem problema. Se foi 31 de janeiro, o que vai acontecer? E só teve 28, tá? Vai ser o mesmo dia ou o dia imediatamente posterior. Aí tu vai para o dia 1º. Não tem problema nenhum. Essa resposta sua está no artigo 3º. Isso quando se estabelece em ano ou em mês. Se estabelecer em dia, aí essa questão vai ser importante. Porque, por exemplo, no ano que for 28, se, por exemplo, uma lei for publicada no mês de fevereiro e ela estabelecer um mês, foi no dia 15 de fevereiro de um determinado ano, que teve só 28, o que vai acontecer? Vai ser o mesmo dia e mês do ano, vai ser o mesmo dia do mês seguinte, se estabelecer o mês. Agora, se ela estabeleceu 30 dias, vai ser bem menos, sabe por quê? Porque o mês é de 28, quando for de 28. Então, prazo de 30 dias não é a mesma coisa que prazo de um mês. Está mais do que provado. Porque para o direito, aliás, eu faço questão de pontuar isso aqui, porque depois vocês vão mostrar isso aqui para o professor de geografia, ele vai dizer que eu sou doido. Para o direito, o ano é o mesmo dia e mês do ano seguinte. Mês é o mesmo dia e mês do ano seguinte. Agora, para a geografia, aí você vai ter que utilizar parâmetros diferenciados, porque a gente sabe que um ano é um período de 365 dias e 6 horas. 4 vezes 6, 24. Ao final de 4 anos, ganhamos mais um dia, que é o dia 28. Desculpa, o dia 29. Portanto, o que o Alexander quis dizer, tá ouvindo, Marcelo? Presta atenção na aula, macho. Está se distraindo aí. É exatamente plausível, tá ok? Muito bem. Assim sendo, vamos voltar lá para aquela tabelinha logo. Vamos começar a entender aqui uma coisa. Eu tinha dito para vocês que o processo é um conjunto de atos, não falei? Lembra da questão da história da corrente que eu falei para vocês? A corrente, ela é um feixe de argolas.
Imagina que o processo é a corrente toda, ou seja, o conjunto de todas as argolas, onde cada argola representa a prática de um ato dentro do processo. E quem pratica atos dentro do processo? São as partes, o juiz, os demais serventuários, secretário judicial, oficial de justiça, quer dizer, tem uma porção de gente que pratica atos dentro do processo. Cada ato é representado por uma argolinha dessa. E a corrente vai representar um processo. Então, vamos logo entender aquelas regras de vigência. Até o dia 18/3/2016, a norma jurídica que estava vigendo, tá? Era o CPC de 1973, que foi criado em 73. Beleza. Ela vigeu de 73 até 18 de março de 2016. A partir do dia 18 de março de 2016, passa a vigorar o NCPC, abreviatura para Novo Código de Processo Civil. O marco inicial é aqui. Então, vamos embora estudar um pouco como é que funcionam essas regras processuais. Presta bem atenção. Algumas regras são básicas. Vocês devem ter estudado, e eu vou colocar bem aqui para lembrar para vocês, tá? Mais aqui embaixo, o chamado princípio você deve ter estudado isso aqui em Introdução ao Estudo de Direito. Irretroatividade da lei. Vocês devem ter estudado, talvez, em LINDB, isso aqui. O que significa? A lei, quando ela é criada, ela, depois de publicada, é claro, né? Ela só pode ser exigida depois da publicação, que é a última etapa do processo legislativo, ela só vai poder alcançar fatos e situações jurídicas para além de sua criação. Ou seja, vigora o princípio da irretroatividade. Essa é a regra. A lei só vai alcançar circunstâncias e fatos para além de sua criação, futuros. Nunca, ou quase nunca, para situações pretéritas, situações anteriores. A lei criada hoje, ela vai alcançar fatos ocorridos a partir de hoje. Se a vigência iniciou hoje com a publicação. Então, o princípio da irretroatividade. A lei não vai alcançar fatos anteriores à sua publicação. Porque é com a publicação que a lei pode ser exigida. Princípio da irretroatividade. Embora essa seja, vamos dizer assim, a regra, isso cabe exceção? Cabe. A lei pode retroagir? Pode. Não diga nunca que não pode. Mas a regra é essa. Quando a lei puder retroagir, em algumas circunstâncias muito específicas, e eu vou citar daqui a pouco um exemplo para vocês, mas quando ela puder retroagir, vou colocar aqui para vocês, né? Em relação a esse tópico, vou logo colocar. Quando a lei puder, de forma excepcional, tá? Retroagir, vírgula, deverá respeitar eu vou colocar 3 coisas aqui. Quais são elas? Deixa eu ver se vocês lembram. Introdução ao estudo do direito. Bora lá. O que ela deve respeitar quando ela puder retroagir? Jesus amado. Bora, Marcelo, diz aí. Professor, eu acho que ela não pode infringir a norma constitucional, né? Ela não pode ser inconstitucional. Eu até, tá certo, só que tu jogou uma tarrafa muito grande para pegar uma piabinha desse tamanho. Não tá errado, não. Mas se tu vai conseguir pegar com uma vara de pescar. Eu tô querendo só
aquele peixinho, eu não quero pegar tudo, não. Tu jogou uma tarrafa muito grande, né? Então, quando a lei puder retroagir, ela tem que respeitar três coisas. Vocês nunca viram isso aqui, não? Introdução ao estudo do direito, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, está lá na LINDB, tá? Então, quando a lei puder retroagir, de forma excepcional, deverá respeitar o direito adquirido, e a própria LINDB define o que é direito adquirido, o que é ato jurídico perfeito e o que é coisa julgada, tá? Não é preciso a gente dissecar sobre isso aqui. Assim sendo, então vamos embora lá. Vamos tratar um pouco de lei processual. Agora eu vou começar a fazer os garranchos aqui. Os processos que se iniciaram, vamos imaginar que bem aqui na lei do tempo, bem aqui nesse ponto aqui, vamos imaginar o ano de 1982. Aqui se iniciou o processo. Esse processo se findou em, bora botar, 1999. Então, os processos iniciados, vamos começar pelas regras básicas, né? Dado o fato de que o Código de Processo Civil em vigência não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, como regra, os processos iniciados e findados ao tempo do CPC de 73, não há o que se fazer. Não vai aplicar lei nova. Isso já está morto. Então, os processos que se iniciaram e se findaram pelas regras processuais do CPC de 73, o CPC de 2015, com vigência em 2016, não vai mais alcançar, acabou. Isso aqui é ato jurídico perfeito, né? Ou seja, os atos foram praticados ao tempo daquele regramento processual que estava em vigência. Portanto, a lei não vai retroagir. Perfeito. Da mesma forma, os processos iniciados a partir de 18 de março de 2016 e se findados, por exemplo, em 2019, não vão ser alcançados pela lei revogada, né? Esses processos que se iniciaram, né, a regra do novo CPC, e se findaram na regra, vai se aplicar somente o novo CPC. Aqui não tem nenhuma coisa difícil de entender. Não há nada difícil de entender aqui. Então, primeira regra, processos iniciados e findados ao tempo da lei revogada, se aplica somente a lei revogada. Os processos iniciados e findados ao tempo da lei nova, da lei revogadora, vai se aplicar só a lei revogadora. Ótimo. Aqui acredito que não tenha nenhuma coisa difícil de entender. Diga. Uhum. É exatamente onde eu vou entrar agora. O que você está perguntando diz respeito a processos chamados processos pendentes. Então, presta bem atenção. Eu vou tentar traçar aqui uma linha paralela a essa linha do tempo. Vamos imaginar que isso aqui seja uma reta. Não é. Vamos imaginar um processo iniciado no ano de 2014. Iniciou em 2014.
Aí o processo se iniciou bem aqui. Aí eu vou colocar aquelas argolinhas, tá? Ó. Aqui nós temos um ato, vários atos processuais celebrados. Aqui é a questão da correntinha. O desenho está péssimo, mas vai ter que ajudar. No quadro fica um pouquinho melhor, mas é porque o mouse é muito ruim. Veja bem, esse processo aqui, ele se iniciou ao tempo da vigência do CPC revogado. Essa foi tua pergunta, né, Otávio? É exatamente que eu vou entrar. Então, veja bem, todos os atos que são representados por essas bolinhas, imaginando que isso aqui seja uma corrente, praticados ao tempo do código revogado, são considerados válidos. A nova legislação processual, nesses casos aqui, ela vai alcançar os processos pendentes no estado em que se encontrarem, com algumas particularidades que eu vou trazer para vocês. Assim, a regra básica é, a partir do dia 18, os atos a serem celebrados já deverão estar em conformidade com a nova legislação processual. Tá? E a legislação nova vai dizer, os atos celebrados ao tempo da legislação revogada vão ser continuados válidos, ainda que a lei nova diga que determinados atos não são mais válidos. Estão entendendo? Então, vamos imaginar, o CPC novo disse o seguinte, olha, vamos imaginar teoria das provas. Prova testemunhal não é mais válida. Claro que o exemplo é absurdo. O exemplo é uma fake news, tá? Para não dizer depois que eu estou ensinando errado. Mas vamos imaginar que o CPC, o novo CPC, tivesse dito, olha, prova testemunhal não pode mais, porque é mentira. Se alguém já tivesse sido ouvido, bem aqui, ó, ao tempo do código que permitia a oitiva de testemunha, a testemunha como prova, embora o novo código não aceite ou não aceite mais a prova testemunhal, o juiz deverá aceitar essa prova como válida. Vocês estão entendendo? Então, pelo novo Código de Processo Civil, esse ato praticado ao tempo da vigência do CPC revogado já não mais é possível. Mas ele deverá respeitar aquele ato processual que foi praticado. Por quê? Porque ele é um ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é aquele que foi celebrado de acordo com a norma que até então estava vigente. Você aplica a regra do ato jurídico perfeito. Então, todos os atos celebrados ao tempo do CPC de 73, ainda que pelo novo Código não mais existam, ou sejam considerados nulos, eles deverão ser respeitados e deverão ser considerados. Então, por exemplo, bem aqui no final do processo, vamos imaginar uma seguinte situação, de acordo com esse exemplo. O juiz sentenciou com base numa prova testemunhal. Repara que, quando ele sentenciou ao tempo da norma nova, que diz que não cabe mais a prova testemunhal. Claro que o exemplo aqui não existe, porque a prova testemunhal ainda existe. É só para a gente ajudar a figurar. Aí o juiz pega e dá uma sentença. Imagina a seguinte situação. Isso aconteceu comigo, com o caso de um cliente. O juiz, ele deu uma sentença, só que a situação era outra. Eu estou transmutando a situação por uma situação um pouco parecida, mas em relação a um outro incidente processual, que diz respeito a incidente de resolução de demanda repetitiva, que é uma outra circunstância. Mas eu vou tentar mudar para colocar diante desse exemplo aqui. Repare que, bem aqui, o juiz escutou uma testemunha. Aqui ainda era permitido ainda a prova testemunhal. É o meu exemplo. Lembrando que esse exemplo é só figurativo, prova testemunhal ainda existe. Aí chega na época da sentença, já na vigência do novo código.
Aí o juiz dá uma sentença dizendo, baseando a sua sentença na prova testemunhal do meu cliente, a favor do meu cliente. Segundo, a prova testemunhal, ou seja, ele achou a prova testemunhal bastante robusta e se baseou nela para dar a decisão. Pode, não tem problema nenhum. O juiz é livre para apreciar as provas, sem problema. Aí ele deu a sentença favorável ao meu cliente. Vamos imaginar que o meu cliente tenha sido o autor. O réu, não concordando com a decisão, ele entra com apelação e alega o seguinte, que o juiz jamais poderia ter se baseado numa prova testemunhal, haja vista que, pelo novo regramento vigente ao tempo da sentença, essa prova já não mais existia. Essa prova tinha passado a ser proibida. Ele alega isso na argumentação. A pergunta é, esse argumento vinga? Essa é a pergunta. Vamos ver se alguém está participando. Márcia Silva, a pergunta é para Márcia. Tudo bom, bebê? Tudo. Me diga se esse argumento pode vingar. A pergunta foi feita para Márcia. Bora, Márcia. Se o testemunho ainda é válido na decisão do juiz? Não, eu quero saber o seguinte, o juiz deu a decisão com base na testemunha. Aí, a parte contrária entra com recurso, alegando, recurso para o Tribunal de Justiça, alegando que o juiz jamais poderia se basear em prova testemunhal, haja vista que, ao tempo da prolatação da sentença, a prova testemunhal já não era mais possível, haja vista que, desde o dia 18 de março de 2016, o CPC revogado já tinha sido revogado, e o novo CPC não permitia a prova testemunhal. E aí esse processo vai para você é desembargadora. E aí você vai julgar esse recurso. Você vai dar provimento ao argumento aduzido pela parte perdedora? Sim ou não? E justifique de forma fundamentada, fulcrada na legislação vigente. Enquanto isso, eu vou escutar a Márcia. Saúde a todos, como sempre. Professor, eu acharia válido a decisão dele. Porque mesmo que a testemunha fosse ouvida e ela fosse parte inicial e importante na decisão do juiz, a pessoa tem esse direito de poder pedir que seja feita uma nova decisão. Não, ela pode pedir. O que eu quero saber é o seguinte, o meu argumento é dizer para ti o seguinte, Márcia, desembargadora Márcia, aqui acho que é inválida a participação da testemunha. Você diria, como desembargadora, que o meu argumento dizendo que o testemunho não era mais válido, que o juiz não podia sentenciar com base na testemunha, esse argumento é válido, sim ou não? Não. Beleza, é isso mesmo. Porque, veja bem, tá? O juiz sentenciou com base na prova testemunhal. A parte perdedora entrou com recurso dizendo, olha, ele não podia julgar com base em testemunha. Claro que pode. Porque é o tempo em que a testemunha foi ouvida, a prova era válida. Portanto, os efeitos dessa prova vão existir para além do código revogado. Então, você, na verdade, como desembargador, diz, olha, eu não dou provimento a esse argumento. Por quê? Porque a prova foi produzida ao tempo do CPC revogado e ela é considerada válida. Portanto, a sentença, tecnicamente, não teve nenhum problema. Parabéns. Tá? Vocês entenderam? Muito bem. Os atos produzidos ao tempo da lei revogada, ainda que pela lei nova não existam mais, serão considerados válidos, sem problema nenhum. Agora vamos mudando um pouquinho as situações, tá? Presta bem atenção. Eu vou utilizar esse mesmo exemplo. Vamos imaginar outra situação. Ao tempo do CPC revogado, o juiz deferiu a produção da prova testemunhal.
ele deferiu, ele aceitou. A parte pediu que fosse ouvida algumas testemunhas, aí o juiz dá um despacho dizendo, tá certo, vamos ouvir a testemunha. Mas ele marcou a audiência para o dia 27 de março de 2016. Olha só. Nesse caso, o primeiro caso foi o seguinte, a prova foi ouvida, a prova foi obtida, foi feita integralmente ao tempo do CPC revogado. Ela é considerada válida, mesmo que a nova legislação estabeleça que não. Agora, o exemplo é um pouquinho diferente. O juiz, eu vou até colocar uma outra retazinha aqui, pá. Eu não vou colocar todas as bolas, mas bem aqui. O último ato do juiz, aqui ao tempo do CPC revogado, foi dizer assim, defiro a prova testemunhal. Ele só deferiu. Aí chega bem aqui, já na vigência do novo CPC, vão desculpando o desenho, mas a importância aqui é puramente de ordem didática. Idade Mengão, hoje tem jogo do Mengão, tá? Bem aqui, o juiz escuta a testemunha, ou seja, a testemunha foi ouvida, foi produzida a prova, né? Foi ouvida em audiência, quando o novo CPC já disse que essa prova não existia mais. A pergunta é, isso está certo? Quem vai responder, quem vai responder é a Maiane. Professor. É você, Maiane. Calma, Marcelo, deixa a Maiane falar. Eu vou te dar a palavra. Por que eu? Porque eu quero você, bebê. Diga lá. Não, repita a pergunta que eu tava. Ah, tu não tá prestando atenção na aula. Eu tô achando que tu tá com o WhatsApp aí ligada, entendeu? Tá tendo papo com o namorado. Escrevendo, ó. Vou repetir a pergunta. O juiz, no dia 17 de março de 2016, ele deferiu a produção da prova testemunhal. No dia 17. Ou seja, 17 foi o último dia de vigência do CPC de 73. A testemunha foi ouvida, sei lá, no dia 28 de março, se foi dia de semana. A pergunta é, essa prova é válida? Justifique de forma fundamentada. Vamos lá, Maiane. Nossa. Eu tenho a resposta, mas eu não sei fundamentar. Ah, legal. Ó, meu amigo Marcelo tá louco para responder por mim. Não. Marcelo vai responder a mais difícil, que vai vir depois. Entendeu? Aqui ele só vai responder, aliás, perguntar a dúvida que ele tiver, mas a tua pergunta vai vir. Mas vamos lá, você não quer responder, ou você sabe, mas não sabe, sei lá, não sabe o quê? Eu acho que não. Não vale, né? Sim, não é válido. Vamos fazer uma enquete, então, para ficar mais fácil. Vamos a Nájila. Nájila Barros. Ela está fingindo que não é com ela. Tá ouvindo, meu amor? Liga o microfone. Liga o microfone, Nájila, senão eu não te escuto. Fala que eu te escuto. Eu acho que o microfone dela não está funcionando. Não está funcionando mesmo, não. Tudo bem. Se livrou, Nájila. Vamos embora lá. Quem agora? Vai, Marcelo, a bola é tua. Minha, por quê? Ah, tu que queria falar, macho. Diga lá. É uma pergunta complexa, porque para mim... Não, tu quer fazer outra pergunta? Não, eu tô querendo que tu responda primeiro. Depois tu pergunta. Você vai ter que me responder para poder ter base para argumentar. Não, jogador, não é assim, não. Ó, porque assim,
quando ela teve Quando eu um fizer a ano... tua prova, tu vai fazer uma outra pergunta para eu responder, para tu responder a pergunta? Não, tu estás pervertendo a circunstância natural das coisas. Mas vamos lá, pergunte. Faça sua pergunta. Ela teve um prazo de vigência de 1 ano. Então, nesse prazo, com a publicação dela, quem faz os legistas, eles puderam estudar o novo CPC para, em casos futuros, eles não houver, como tem esse caso, durante um processo, no meio do processo, a norma mudar e acontecer de o processo tomar outro rumo que tomaria antes. Então, se o juiz ele leu esse novo Código Civil, ele viu que essa regra ia mudar, porque ele pediria para, no caso, qual foi o exemplo das O provas? juiz deferiu a produção da prova testemunhal, entendeu? Mas ela foi ouvida depois, na vigência do Código. A prova foi produzida na vigência do novo Código, quando, na verdade, não havia mais possibilidade da prova. Pois é, aí o teu argumento, ele é um argumento interessante. Só que o juiz não está adstrito a essa questão. Ele tomar cuidado perto da vigência para, não, eu não vou deferir prova. Isso não existe. Muito embora o teu argumento seja um argumento até interessante. Mas, na verdade, não. A prova produzida, embora produzida ao tempo da vigência do novo Código, que não previu mais essa prova, ela é perfeita. É também considerado ato jurídico perfeito. Por quê? Porque o direito à prova que a parte tem, ela surge no momento em que o juiz defere. Se o juiz deferiu a prova ao tempo em que a prova ainda existia, era permitida, então eu tenho já o direito adquirido à prova, ainda que ela venha a se produzir, entendeu? Na vigência do novo Código, que tenha dito que essa prova não existia demais. Então, passa a ser também considerado direito adquirido. Ok? Tranquilo? Entendeu? Eu vou explorar isso na nossa avaliação. É o chamado direito processual intertemporal. Como vocês já dominaram também a parte de lei geral lá na LINDB, então vocês vão matar isso aqui tá? Então, agora vamos mudar mais um pouquinho. Oi, diga lá. Quem vai perguntar primeiro? Professor. Pode perguntar. Deixa as damas primeiro, meu amigo Daniel. Samara Gonçalves. Pergunte, querida. Sim, a minha pergunta é mais só uma confirmação. Então, no caso, se a testemunha, ela der o testemunho dela antes disso acontecer, é válido, e se o juiz também aprovar, mesmo ela ainda não tendo dado o testemunho dela, continua sendo válido. Veja bem, deixa eu ver se eu entendi o que tu falou. Tu está dizendo o seguinte, eu vou tentar desdobrar isso aqui. Se a testemunha foi ouvida, se a prova foi produzida, deferida e produzida, ao tempo da vigência do código que permitia essa prova, ela vai ser considerada para além da vigência do novo código, que não mais permitia essa prova. Entendeu? Outra, a prova deferida, mas não produzida, mas que tenha sido deferida ao tempo em que a nova lei já não mais permitia, ela também deverá ser produzida. Porque aqui o caso, o segundo exemplo, a prova foi deferida, e no momento do deferimento da prova, ainda que não tenha sido produzida, porque a parte só foi ouvida, a testemunha só foi ouvida depois, o momento do deferimento já me traz o status de direito adquirido àquela prova. Tá certo? Então, prova deferida e produzida ao tempo do código revogado, perfeito. Prova só deferida, mas não produzida, ao tempo que se permitia, também é direito adquirido. Tranquilo? Então, no caso, por exemplo, se aparecer uma testemunha, uma nova testemunha no caso, e acontecer que era para o juiz deferir essa testemunha, o que essa testemunha ia falar, só que ele não fez isso e não ia mais a lei. Acabou que a lei... Veja bem, se o juiz não pode mais deferir testemunha a partir do dia 18 de março de 2016. Deferir ele não pode mais. Só as testemunhas que foram deferidas, tá?
e a prova ao tempo em que essa prova ainda era permitida. Repara que eu só estou usando essa questão de prova testemunhal como um elemento figurativo. Na prática, a prova testemunha ainda continua existindo. Só estou utilizando para vocês entenderem o mecanismo. Tá bom? Que fique isso Então, bem mesmo, claro, para que ninguém diga que eu estou ensinando errado. então, mesmo que apareça uma testemunha depois do dia 18 de qual mês? 18 Do de mês março que de o senhor falou. 2016. Não está aí na Mesmo que tela, não? apareça. Tá, mas eu não enxergo daqui, é muito pequenininho. É mesmo? Está Então, tão mesmo, pequeno assim? Eu não sabia. então, mesmo que apareça uma testemunha, digamos que crucial para o caso, depois do dia 18, ela não vai mais poder Vai testemunhar. não. Se não tiver sido deferida essa testemunha ao tempo da vigência do código. Não pode, não. Infelizmente, não pode. Pode ser crucial, crucificada, entendeu? Já enterrada, ressuscitada depois do terceiro dia, mas não pode, meu amor. Infelizmente, não pode. Mas eu entendo o teu ponto de vista, Era entendeu? só. Não pode. Não, tranquilo. Vai lá, Obrigada. Daniel, pergunta aí. Professor, e naqueles casos que, como diz até no artigo 5º da Constituição, não lembro o inciso, que fala que a lei penal ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Veja bem, eu tinha dito para vocês, bem aqui, primeiro a gente está tratando de norma processual, né, de norma penal. Mas quando eu falei bem aqui do princípio da irretroatividade da lei, eu falei que a lei não pode retroagir, mas quando a lei puder retroagir, vai ter que respeitar o direito adquirido, ato jurídico perfeito, etc, etc. O caso da lei penal é uma situação diferente. Quando a lei penal ela descriminalizar uma conduta ou diminuir a pena de um crime existente, ela vai obrigatoriamente retroagir para alcançar situações pretéritas, tá? Porque eu tinha dito que o princípio da irretroatividade ele não é absoluto. Então, você tocou num assunto de retroatividade, a lei poder ser retroagir. Agora, vê bem, a lei penal, ela está sujeita ao princípio da irretroatividade. Presta bem atenção. O que, Wagner? Não entendi nada. A lei penal está sujeita à irretroatividade. Só vai ser retroativa a lei penal que descriminalizar uma conduta, ou seja, não é mais crime, ou diminuir a pena. Agora, qualquer outra lei penal que não tenha, que não descriminalize uma conduta ou não diminua a pena, ela não vai retroagir. Agora, toda e qualquer lei penal que descriminalize uma conduta ou diminua a pena, ela vai obrigatoriamente retroagir. É exceção. Vamos aqui à seguinte situação. No ano de 2005, foi descriminalizada uma conduta que é o chamado crime de adultério. Adultério era crime até 2005. Tá? Embora ninguém tenha, nunca não soube de ninguém que tenha sido preso por adultério. Tá? Adultério, aí o que acontece? Ninguém estava sendo preso, é chamada lei caduca. A lei está apta a viger, mas ninguém foi preso. Mesmo quando existia isso como crime, adultério. Repara, não vamos confundir adultério com bigamia. Bigamia é o cidadão sendo casado, casar outra vez, ou seja, ele está fraudando uma informação pública. Isso aqui é bigamia. Aqui eu estou falando de adultério. O cara dá uma puladinha na cerca, ou então a mulherada, que a mulherada está pulando a cerca, é certo também. Tá? A mulherada não está brincando não, galera. Então, é como diz um amigo meu, para você levar uma galha, basta você estar com alguém. O risco, correr o risco. Então, adultério era isso. Em 2005, vamos imaginar que alguém tivesse, antes de 2005, respondendo pelo crime de adultério. Ou pior, alguém já tivesse cumprindo pena por adultério. Aí, em 2005, adultério não é mais crime. Descriminalizou-se a conduta. É claro que essa lei vai ter que retroagir. É justo você manter um cara preso ou um cara respondendo o processo por algo que não é mais nem crime. Então, nesse caso, vai retroagir para beneficiar. Outra, vamos imaginar a seguinte situação. O crime de adultério girava, vamos imaginar, quando tinha, eu não sei quanto é que era, mas só estou inventando aqui.
A pena era de 10 a 15 anos. Entre 10 e 15 anos, para quem fosse adúltero. Aí, em vez de 2005 ser descriminalizado, porque, na verdade, foi descriminalizado. Mas vamos imaginar que a pena tenha diminuído de 1 a 4 anos. Não mais de 10 a 15 anos. Então, repara que a nova lei penal é mais benéfica, né? A pena ficou bem mais brandazinha. Resultado, ela vai retroagir? Vai, porque ela vai beneficiar. Quem já tiver preso aí há mais de 4, 5 anos, vai ser solto. Porque pela nova pena combinada é só no máximo de 4. Quem já tem mais de 4, cai fora. Tá? E quem está sendo processado ainda para pagar pelos 10 a 15 anos também vai ser beneficiado. Então, nesse caso, a lei penal mais benéfica. Mas nem toda lei trata sobre descriminalização de conduta ou minoração de pena. Então, ela não pode retroagir. Então, vamos imaginar a seguinte circunstância. O João, vamos imaginar que adultério ainda existisse. Bora botar um crime da atualidade. Furto. O cara cometeu o furto hoje. Amanhã entra em vigência uma lei que diz assim: o furto agora a pena vai ser mais agravada para quem praticar furto. Essa lei vai alcançar ele? Não. Então, essa lei nova, que majorou a penalização, que piorou, ela não vai alcançar aquele fato acontecido. Ele vai responder com base naquela pena anterior, que era mais branda. Aí você está vendo que a lei penal ela não vai retroagir. Aí aplica-se o princípio da irretroatividade da lei. Da mesma forma, vamos imaginar que uma coisa bem absurda. Professor, Oi. Só para terminar o raciocínio aqui, te dou já a palavra. Vamos imaginar que, sei lá, jogar uma pedra pela sacada do apartamento não era crime. Estou falando uma coisa bem doida assim. Tá? Aí eu joguei uma pedrinha, né? Desde que não tenha matado ninguém lá embaixo, joguei uma pedrinha. Caiu lá embaixo, ninguém se machucou. Mas aí amanhã vem uma lei e diz assim: não, agora jogar pedra pela sacada, mesmo que não mate ninguém, agora é crime. Isso vai alcançar a mim, que ontem, quando não era crime, eu joguei a pedra? Não. A lei não vai retroagir. Então, eu estou citando para vocês exemplos de norma penal nas quais vai ser aplicado o princípio da irretroatividade, porque a retroatividade penal só vai ser aplicada quando a lei beneficiar retroativamente, nunca para maleficiar. Tá bom? É claro que vocês vão estudar isso aí com o professor Maurício no período que vem, né? Parte geral. Aliás, vocês começaram penal esse período? Não, nesse período acho que não tem penal. Tem penal? Tem não, tem não. Então vocês vão ver no período que vem. Sim, Samara, diga. Pode falar. então, no caso, o crime por adultério, depois que a lei foi revogada, quem estava preso vai solto. Claro, não pode mais ficar, não tem sentido. A lei beneficia. Na prática, nunca vi ninguém preso, mas se tivesse alguém preso, quando em 2005 foi descriminalizada a conduta, ou seja, descriminalizar é dizer, não é mais crime. Quem tivesse preso por conta desse crime tinha que ser solto. Se eventualmente tinha alguém preso, teve que ser solto. E se tivesse alguém que estivesse respondendo o processo era arquivado. Entendeu? Não responderia mais processo. Agora, a lei penal só retroage para beneficiar o réu, nunca para maleficiar. Portanto, eu posso dizer, é certo dizer que a lei penal, a regra geral é irretroatividade da lei? É, mas só será retroativa, porque a regra não é absoluta, quando for para beneficiar. Quem é que está querendo intervalo? Eu não estava querendo dar intervalo, não, mas vamos embora. Quem perguntou pelo intervalo? E o intervalo? E o intervalo? Entendeu? Tá dando eco aí, Paulo? E o intervalo? E o intervalo? Cadê o Paulo? Tá com fome, filho? Mas por que o Paulo saiu da reunião? Nossa. Eu só brinquei.
Vocês querem intervalinho? Eu vou dar um intervalo. Nossa, eu falei brincando. É porque ele falou várias vezes aqui no chat aqui. Tem gente que se ofende por bobagem, né? Mas tudo bem. Não tive intenção de ofender ninguém. Eu vou dar um intervalinho para vocês aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tomarem uma água, alguma coisa. Eu, de fato, realmente peço desculpas porque eu esqueci do intervalo. Pois tá bom. Beleza. Bora voltar aqui, então, a essas questões aqui. Vamos aqui analisar o que diz o material. Princípio da irretro... vocês estão conseguindo olhar o material aí que eu coloquei, que é já da aula que eu mandei para vocês? Perfeito. Então, bora lá. Meu computador está travando aqui, mas bora lá. Princípio da irretroatividade da lei processual. O princípio da irretroatividade da lei processual decorre da irretroatividade da própria lei, né? Vocês, quando estudaram Introdução ao Estudo do Direito, vocês viram que a lei, ela não retroage, a não ser excepcionalmente, conforme eu falei agora, antes de terminar a aula. A lei vai retroagir, excepcionalmente, vai. Mas a regra geral é que toda lei não retroage. E como a lei processual também é uma lei, eu estou falando aqui do princípio da irretroatividade da lei processual. Está, inclusive, na lei, no artigo 14 do Código de Processo Civil. Eu vou até colocar aqui o artigo 14 do CPC para vocês aqui. Não sei se eu já abri CPC. Estava aqui o 1045, a gente vai lá para o começo. Vamos lá. Artigo 14. A lei processual não retroagirá. Olha só, bora ler aqui. Não retroagirá. Princípio da irretroatividade, como é para toda lei. Segunda parte, e será aplicado imediatamente aos processos em curso. Outra questão que foi colocada bem aqui, ó. Lembra daquele processo em curso? A gente chama também de processo pendente, aquele que não tinha sido resolvido ao tempo da vigência do novo código. Tá? Então, vai ser aplicado imediatamente aos processos em curso. Aqui, nesse exemplo que eu coloquei bem aqui, ó. Aqui, vou circular aqui, ó, para vocês. Era um processo em curso, que começou em 2014 e continuou após o início da vigência do novo Código de Processo Civil. Então, tem aplicação imediata. Tudo isso é o que eu estou falando aqui. Respeitados os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Também já falei isso com vocês, né? Ou seja, aqueles atos processuais praticados ao tempo da lei revogada, que eram considerados válidos, por exemplo, a oitiva de testemunha ao tempo em que era permitido, será considerado válido. O mero deferimento da oitiva de testemunha, ainda que a produção da prova seja feita já na vigência do Código que proíbe, também é considerado válido. Então, os atos praticados na vigência do Código revogado serão considerados válidos e produzirão efeitos. Por que produzem efeitos? Lembra daquele exemplo que eu citei sobre a sentença, que se baseou naquela prova testemunhal? Tá? Que se baseou naquela prova testemunhal, então ela produziu efeitos. Ela foi produzida ao tempo da lei revogada, vi aqui naquele exemplo, e o juiz decidiu com base nela. Então, ela produz efeito, ela é válida e produz efeito. Tá? É o que está aqui no artigo 14. Muito bem. Só que tem algumas outras, vamos aqui ver as questões aqui. Então, a irretroatividade da lei processual, ela decorre da irretroatividade da lei. Então, a lei processual não vai retroagir para alcançar processos passados. E nem atos praticados na vigência do processo passado. Ela vai alcançar os processos pendentes no estado em que se encontrarem, a partir de então. E há uma razão de ser dessa regra aqui, ó. Imagina
Se o novo Código de Processo Civil tornasse todos os atos do Código anterior inválidos, que com ele estivessem em conflito, um monte de processo ia ter que começar do zero. Ora, a justiça já é lenta. Aí você estabelece uma regra, vamos imaginar, regra absurda, que não existe. O novo Código de Processo Civil diz o seguinte, olha, tudo está revogado, que não esteja de acordo com o novo Código, e vai ter que começar de novo. Quer dizer, um monte de processo teria que começar do zero. Processos que já estavam tramitando há anos, que já estavam demorando, imagine se fosse dessa forma. Por isso é que a nova, a gente chama de novel, que é a mesma coisa que nova, a novel norma processual, ela vai alcançar os processos que já tenham se iniciado no estado em que se encontrarem, que foi essa projeçãozinha que eu fiz aqui. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Aí, vídeo, o inciso 37 da Constituição Federal, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Então, aquele dispositivo da LINDB, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Botar ele aqui. Achar eu acho, não sei se é artigo 6º. Deixa eu ver se eu acho a LINDB aqui no meu repositório. Bem aqui. Vocês aprenderam, acho que é o artigo 6º, deixa eu ver qual é. Aqui, artigo 6º da LINDB. Isso aqui vocês estudaram. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Respeitados o direito, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Eu vou fazer uma releitura do artigo 6º da LINDB que vocês estudaram em Introdução ao Estudo do Direito. A lei terá efeito imediato e geral e não retroagirá. Entretanto, quando ela puder retroagir, ela vai ter que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Os parágrafos da LINDB vêm explicando o que é ato jurídico perfeito, o que é direito adquirido e o que é coisa julgada. Tá? Para quem tiver alguma dúvida, por gentileza, revise a matéria. Certo, Esteni, tá, mas é a hora que ela está consultando o telefonezinho dela e escutando alguma piadinha. Tomara que não seja do professor, né? Entendeu? Aliás, você jamais diria, né, meu amor? Vamos lá. Eficácia temporal das leis. Era sobre o gráfico que estava aqui da agora. É esse gráfico aqui? Tá ridículo, não tá? Não, não é isso, não. Mas a intenção maior é a finalidade didática. Eu sei que, na verdade, os meus garranchos... Mas ajudou, eu acho que ajudou. Piorar, não piorou, não. Tenho certeza. Ivana, quando é que tu te forma, Ivana? Agora vai? Agora vai. Deus quiser. Qual é a idade do teu filho? 5 anos. O tempo passa, né? Foi outro dia. Verdade. Saúde, paz, perseverança para você continuar e agora terminar seu curso, tá bom? Obrigado. Muito bem. Nada. Então, vamos embora lá. Vamos aqui estudar algumas regras, algumas das quais, aliás, várias das quais, eu acabei já falando para vocês. Regra geral. A lei processual tem aplicação imediata, mas não deve retroagir. Alguma novidade? Ou seja, não deve alcançar os atos praticados na vigência da lei revogada. Nem se eu acho que eu não falei nada, aqui não tem nada que eu não tenha falado. Eu vou só dar uma caprichadazinha nessa última parte aqui, ó. Não deve alcançar os atos praticados pela lei revogada, nem seus efeitos futuros. Só para revisar. Lembra daquele exemplo que eu disse da prova testemunhal? Que foi produzida bem aqui, ó, ao tempo da lei revogada, bem aqui, ó. Aqui a setinha aqui, ó. Tá? Os efeitos também serão produzidos. Porque se você entende que a prova testemunhal ela é válida, mas o juiz não vai poder sentenciar com base nela, então não vai adiantar nada. Então, ela produz efeitos. Tá? Mesmo que a lei nova diga que não existe ou não possa mais ser praticado. Tá? Processos pendentes. Processos pendentes
diga-se, são aqueles que começaram na vigência do código anterior e ultrapassaram a vigência do novo código, que foi a indagação que foi feita pelo Otávio ainda no primeiro tempo. Muito bem. A lei nova atinge o processo em curso no ponto em que se achar, no momento em que ela entrar em vigor, sendo resguardada a inteira eficácia dos atos processuais até então praticados. É a mesma coisa. Só que essa regra específica é para os processos pendentes. Acabou? Não. Bora lá. Nulidade. Aí tem duas regras sobre nulidade. O que é nulidade dos atos processuais? São atos processuais que, se praticados, são considerados nulos, não podem ser praticados. Então, quando eu falo de nulidade dos atos processuais, eu estou querendo dizer que há atos que não podem ser praticados e que, se forem praticados, deverão ser anulados. Beleza? Então, vamos para as duas regras básicas sobre isso aqui. Professor, Pois não? pode dar um exemplo sobre nulidade? Não, a gente vai tratar agora sobre isso aqui, tá? Eu vou citar o exemplo aqui com base nessas duas premissas aqui da lei da A e B. Na verdade, você tem que levar em consideração o seguinte: os códigos, eles vedam é proíbem que determinados atos sejam praticados. Exemplo: um ato não pode ser praticado sem que seja dada à outra parte o direito de se pronunciar sobre esse ato, sob pena de ser considerado nulo. Esse é um exemplo. Assim, se a parte praticar um ato dentro de um processo, o juiz deverá obrigatoriamente, coroando o princípio do contraditório, dar oportunidade para que a outra parte se manifeste sobre esse ato praticado. Entendeu? Se o juiz assim não fizer, o ato será considerado nulo. Tranquilo? Sim. Agora vamos aqui aos casos. Veja bem. Temos que entender essas duas. Deixa eu logo abrir aqui, não sei se vai ser preciso. Acredito que sim, que aqui já está meio poluído. Muito bem. Vamos voltar. A primeira verdade é essa daqui. A validade dos atos praticados sob o regime da lei antiga mantém-se, ainda que à luz da lei nova esses atos sejam considerados nulos. Bora lá. Novamente, eu vou colocar aquela regrinha, só para não... Aí eu coloco aqui a linha do tempo, a data que eu vou colocar aqui, qual é? Bora lá. 18 de março de 2016, não é isso? Droga. Eu estou apanhando desse... Vamos lá. Eu quero é botar para cá. Opa. Bem aqui na pontinha. Nossa, há um problema aqui entre o teclado e a cadeira. Mas vamos lá. 18 de março de 2016. Então, por exemplo, aqui eu tenho o CPC de 1973. Que letra, né? Maravilhosa. É que eu estou escrevendo com o mouse. E aqui eu tenho o NCPC, que entrou em vigência. Esse C está maravilhoso, hein? Show de bola. Aí cada vez que a gente mexe nele, piora. Entendeu? Então, o NCPC, o novo Código de Processo Civil. O professor ensinando hebraico para nós. Verdade, talvez seja algo bem parecido. Algum dialeto egípcio perdido no recôndito da antiguidade. Bora lá. Mas dá para entender.
Então, vamos analisar a primeira regra. A validade dos atos praticados sob o regime da lei antiga mantém-se, ainda que a lei nova se considere nulo. Isso eu já comentei. Mas vamos lá. Lembra que eu disse que o juiz deferiu a prova, a testemunha foi ouvida ainda, naquele exemplo, no Código 73? Citando como exemplo, embora isso não exista na prática, de que o novo CPC diga, ó, essa prova não vale mais. Então, ao tempo em que foi praticado, ele não era considerado nulo. Era? Não. Passou a ser considerado nulo no novo Código de Processo Civil. Eu repito, isso é um exemplo absurdo. Tá? É só para vocês entenderem. Tá? A prova testemunhal ainda continua existindo. Então, o que acontece? O ato foi produzido, não era nulo, ou seja, era possível a prova testemunhal, mas no novo CPC disse assim, a prova agora é nula, não pode mais praticar. Por quê? Porque vamos imaginar que o código tenha dito que não pode mais haver prova testemunhal, o que é um absurdo. Assim sendo, a prova, se produzida ao tempo da vigência do novo código, é considerada nula, mas ao tempo que foi praticado, não era. Portanto, é um ato jurídico perfeito e vai preservar, inclusive, seus efeitos, para além do código revogado, ou seja, já na vigência do novo CPC. Então, não há nenhuma... Vocês vão ver que, na prática, não há nenhuma novidade no que eu estou falando, é só um apanhado. Segundo, a nulidade dos atos praticados no regime da lei antiga mantém-se, ainda que, à luz da lei nova, esses atos sejam considerados válidos. Beleza. Bora lá. Presta atenção. Vamos inverter um pouco a polaridade. Vamos imaginar que o CPC de 73, durante a sua vigência, ele tenha dito que o seguinte: a prova testemunhal é proibida. Eu estou só invertendo. A prova testemunhal é proibida. Era completamente proibida, era nula. Mas o novo código tenha dito que agora ela não é mais proibida, essa prova, ela é permitida. Vocês estão entendendo que eu mudei um pouquinho o exemplo. Ou seja, neste exemplo de agora, a prova era nula e deixou de ser com o novo Código de Processo Civil. Se a fase para a produção de provas já tivesse sido ultrapassada ao tempo da vigência do código que dizia que essa prova era nula, o novo código não pode trazê-la de volta. Por quê? Se o processo, por exemplo, já está na fase de julgamento e já passou a fase de instrução, que é onde se produz prova testemunhal, por exemplo, o novo código não pode trazer essa prova à tona. Até porque o próprio código, no artigo 14, diz que a nova regra vai atingir o processo no estado em que se encontrar. Se nesse estado em que se encontrar o processo, o novo código, já tiver passado a fase para a produção de prova testemunhal, e não foi produzida porque era nulo, era proibido, o novo código não vai poder ressuscitar, não vai poder retroagir para alcançar um fato que já tenha sido acontecido. E Wagner? Então, oi, diga lá. E em caso de uma segunda instância, quando o processo é julgado, ele precisar de uma nova avaliação para transitar? Mas veja bem, as provas são colhidas na primeira instância. A segunda instância, ela não vai produzir novas provas. É só para julgamento de recurso. A fase de produção, de juntar as provas, é na primeira instância. Porque eu já vi diversos casos que as provas foram recolhidas depois de algum tempo, sabe? Isso aí acontece. Isso acontece em um único caso. Se você, em sede de recurso, as exceções, você conseguir provar que naquela fase inicial do processo, você não tinha aquela prova, tinha completo desconhecimento, e provar que só tomou conhecimento dessa prova já na fase do recurso, quando o processo está no tribunal, o tribunal pode excepcionalmente permitir que essa prova seja apresentada. Mas, se a prova poderia ser apresentada, se a parte tinha conhecimento da existência da prova e não produziu a prova na fase em que era para produzir, se operou o fenômeno chamado de preclusão. Preclusão é a perda do direito, vou falar sobre isso. É a perda do direito de praticar um ato processual. E existem 3 preclusões: preclusão lógica, preclusão temporal e preclusão consumativa.
Acho que talvez não tenha falado para vocês ainda não, tá? Mas eu vou falar. Então, pode, excepcionalmente, sim. Mas Você não falou, ordinariamente, não. o Alexander passou um pouco por cima em EAD. A gente tem uma breve Quem? noção. O Alexander, em EAD. Sim, mas sobre o que especificamente? Sobre a reclusão. Só que ele só passou mesmo, ele só falou com Não é reclusão, é preclusão. Reclusão, isso, desculpe. Beleza. Ele queria a gente aprender no caminho do direito. Exatamente. Vamos lá. Então, vou voltar para a regra. A regra diz que a nulidade dos atos praticados no regime da lei antiga mantém-se, ainda que à luz da lei nova, esses atos sejam considerados válidos. Vamos embora lá. Entendeu o que eu falei? Bem aqui, um ato foi praticado, era considerado nulo, mas ele foi praticado bem aqui. Bem no limiar do novo código. Eu vou utilizar uma expressão aqui horrenda. Isso me lembra quando... tudo bem, deixa eu falar, bora lá. Então, foi praticado bem aqui. Ele era nulo, esse ato. O código, vamos imaginar que a prova testemunhal bem aqui foi produzida, mas ao tempo do CPC de 73, essa prova era nula. Não podia ser praticada, mas foi praticada. Aí entra em vigência o novo código, que diz: a prova testemunhal pode ser feita sem problema nenhum. Não é mais. Aí a pergunta, essa prova pode ser validada? Não. Porque ela foi praticada ao tempo em que não se podia praticar ela. Entenderam? Então, mesmo que o novo código diga é possível a prova testemunhal, mas dado o fato de que ela foi produzida ao tempo em que não se podia, essa prova não vai poder ser validada. É o que diz aqui. Vamos ler e reler. A nulidade dos atos praticados no regime da lei antiga, ou seja, o que se quer dizer? Os atos praticados no tempo em que eram considerados nulos vão continuar sendo considerados nulos, mesmo que a lei nova não mais os considere. Olha a releitura que eu estou fazendo, tá vendo? Prazos processuais em curso. Iniciado o prazo sob o regime de uma lei, deve ser regulado este prazo até o término. Então, veja bem, eu vou explicar aqui uma coisa para vocês aqui. Vocês ainda vão aprender mais adiante, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. O novo código trouxe alterações de prazos, tá? Para alguns prazos, vários prazos foram alterados, na verdade. E, por exemplo, existe um recurso que vocês vão aprender lá no 6º período, chamado de agravo de instrumento. Não é o momento de explicar o que é o agravo de instrumento, nada disso. Não me interessa que vocês saibam o que é agravo de instrumento, para que serve agravo de instrumento. Vocês vão estudar esse recurso, lá no 6º período. Mas interessa uma coisa sobre agravo de instrumento. No CPC de 73, o prazo era de 10 dias. No NCPC, o prazo passou a ser de 15 dias. Tá? Repara que aumentou o prazo. Muito advogado se esborrachou. Vou dizer para vocês por quê. Tá? Porque, vê bem, vou voltar lá para aquela linha do tempo. Vamos bem aqui, ó, dia 18, de volta bem aqui no dia 18. Vamos imaginar que o prazo para a interposição desse recurso, que no CPC de 73 era de 10 dias, começou a contar o prazo. Portanto, mesmo que o prazo invada a vigência do novo CPC, vai continuar sendo os 10 dias. Se o prazo já começou a contar ao tempo da lei revogada, é esse o prazo da lei revogada que deverá ser obedecido. Aí, o que aconteceu? Vamos imaginar, no dia 17 começou a contar prazo para agravo de instrumento.
aí entra no dia 18 em vigência o novo CPC. Aí o cara diz assim, eu tenho 15 dias, né, mais 10. Mas era 10, porque teu prazo começou a contar ao tempo da lei revogada, que dizia que era de quê? De 10 dias. Então, tu perdeu o prazo. Muito advogado perdeu o prazo. Então, se o prazo começou a contar ao tempo da lei revogada, é esse o prazo que deve ser seguido, ainda que ele termine ao tempo da lei nova. Tá? Você só vai aplicar o prazo da lei nova se o primeiro dia de prazo for o dia 18. Se o primeiro dia da contagem for dia 18, quando já estava vigente o novo CPC, aí você vai contar nos 15 dias. Mas como o prazo ainda começou a contar o cômputo ao tempo